Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, no Paraná. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os últimos tempos, né? E quero ler aqui com vocês um versículo da Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 22, que diz o seguinte: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Outra tradução diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu não sei se você tem acompanhado o que tem acontecido aí na mídia, na televisão, as notícias, os acontecimentos, tanto aqui no Brasil como em todos os países, maioria dos países do mundo, né, onde nós temos notícia. As coisas não estão assim favoráveis, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos realmente vivendo um tempo profético, um tempo que nos faz ligar um alerta, né? Por isso eu quero falar hoje com vocês sobre esse tema, sobre andar no Espírito, andando no Espírito, né? Andar no Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Nós estamos vivendo um tempo tão tenebroso que aqueles que não forem guiados pelo Espírito de Deus serão enganados. Nós seremos enganados. Quem não for guiado pelo Espírito de Deus será enganado. Então é importante que você ande no Espírito de Deus. Aqui nas minhas mãos eu tenho um pequeno livro, fala do contrabandista de Deus, e ele conta aqui, é o irmão André, do Missão Portas Abertas, é um ministério maravilhoso de apoio aos cristãos perseguidos pelo mundo. E o irmão André, ele iniciou o ministério dele levando Bíblias para os países de trás da cortina de ferro. E ele conta a história, né, da experiência de vida dele naquele país, de como quando aqueles países todos ali foram comunizados, como a igreja foi perseguida, como os cristãos foram perseguidos, né, e as igrejas sofreram um controle, uma perseguição, um abuso por parte do governo vermelho, né? E que eles conseguiam controlar a vida do povo, a vida das pessoas, né? E hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil um tempo muito preocupante, e que se nós não estivermos andando pelo Espírito de Deus, pela direção da palavra de Deus, nós seremos enganados, nós seremos colocados em uma situação muito delicada. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos vivendo hoje algo sério no Brasil. Foi aprovado aí já uma lei, tá, no Senado Federal. É uma lei que vai, de uma certa forma, obrigar a todos os cidadãos, você será obrigado a colocar no seu corpo o antídoto, né? Eu não vou falar o nome aqui para você, mas você vai entender, né? Você vai ter que ter o antídoto para você ir nos lugares, para você entrar no mercado, né? Eles já te prepararam de uma certa forma para você usar o aparelho, né? Você usa o aparelho no rosto para você poder entrar no mercado. Sem o aparelho você não entra, né? E eles vão ampliar isso. Você vai ser obrigado a tomar o antídoto. Se você não tomar a picada da serpente, você não vai poder entrar no mercado, numa loja, você não vai poder entrar na sua igreja, você não vai poder entrar num avião, num ônibus. Você será totalmente proibido de desfrutar da liberdade que Deus te dá. E somente as pessoas que andarem pelo Espírito de Deus são as pessoas que vão, vamos dizer assim, nós seremos perseguidos, mas nós vamos ganhar um lugar no coração de Deus, com certeza. Tudo conspira para o fim dos tempos.
E se nós não estivermos andando em espírito, nós podemos perder até a nossa salvação. Nós precisamos estar atentos a isso. E como é que nós vamos andar no espírito? Você pode me perguntar, irmão Fábio, como é que eu faço para andar no espírito? Primeira coisa, você precisa se reconectar com Deus, né? Você precisa se conectar com Deus, você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se humilhar diante de Deus, corrigir a sua vida. Segunda coisa, você deve desenvolver uma vida de leitura e de oração. Você tem que desenvolver isso, uma vida de leitura da Bíblia e uma vida de oração. E depois que você for batizado com o Espírito Santo e receber o dom das línguas, então você deve desenvolver uma vida de oração, né? Uma vida de oração, né? A Bíblia diz que quem ora em línguas, com Deus fala mistérios. Então, é necessário para que você desenvolva, para que você cresça espiritualmente, para que você tenha força para vencer a perseguição, para vencer os problemas, é necessário que você desenvolva uma vida de oração. Uma vida de oração. Sem uma vida de oração, você não vai conseguir vencer. A Bíblia conta que vai chegar um dia que você não vai poder nem comprar, nem vender, nem fazer nenhum tipo de negócio, se você não tiver a marca. A marca do anticristo. Você já parou para pensar? Você não poder comprar no mercado, você não poder comprar comida, se você não tiver a marca do anticristo. Eu sei que existem duas correntes teológicas aí que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação, outro que vamos ser arrebatados antes, mas isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico. Isso é uma ideia, vamos dizer assim, é uma ideia escatológica, teológica, mas não, a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia deixa sempre claro que os santos sofrerão perseguição. Que os santos sofrerão nos últimos dias. Que nós seremos perseguidos por causa do nome do Senhor. E como diz esse texto, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha o que diz aqui. Portanto, haverá uma época de grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, aqui o texto ele deixa claro que por causa dos eleitos, dos escolhidos, né? Aqueles que ouviram a voz do bom pastor, que aceitaram a fé em Cristo, por causa desses, esse tempo será abreviado. Então é importante, meu querido, que você entenda que para que nós possamos andar no Espírito de Deus, nós vamos ter que se apegar com Deus, porque a cada dia que passa, vamos dizer assim, o caminho está ficando cada dia mais estreito. Estão tentando colocar para nós, né, nos colocar assim numa dependência total do governo, né, e eles vão criando um mecanismo para ir engessando a vida das pessoas, para que cada dia mais elas dependam do governo, elas dependam das migalhas do governo. Então, é importante você entender que nós precisamos andar no Espírito de Deus. Precisamos andar pelo Espírito de Deus. Precisamos andar com a sabedoria de Deus. E nós vamos precisar de muita fé,
de muita confiança no Criador. Né? As coisas não estão fáceis. Né? Essa questão aí do passaporte para você poder entrar nos lugares vai gerar um problema sério. Né? É possível que isso seja aprovado realmente, né, no Congresso. E se isso for aprovado, nós estaremos reféns desta lei, né? E por exemplo, você mora num condomínio, aí por causa dessa lei o condomínio vai ter que exigir de todos os moradores o antídoto do mal lá, você vai ter que tomar para poder entrar no seu prédio, no seu apartamento, na sua casa que você comprou com o seu dinheiro. E você vai ser obrigado a colocar no seu corpo um negócio que você não confia, que você não sabe o que é. Né? E assim, tem muita informação aí sobre isso, tá, pessoal? Tem muita informação. Tá? Então, nós não podemos fazer da picada da serpente, do antídoto do mal, nós não podemos fazer disso colocar a nossa fé nisso, a nossa confiança nisso. A nossa fé tem que estar no Senhor. Nós não podemos fazer disso um bezerro de ouro. Né? Nós temos que confiar no Criador. Confiar nele acima de qualquer coisa. Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é a nossa esperança, é tudo o que precisamos. Tá certo? Então eu queria compartilhar com você essa palavra. Pesquise sobre isso, né? Existem muitos bons canais aí na internet, né? De pessoas falando da palavra de Deus com sabedoria, né? Falando sobre esses últimos dias. É importante que você esteja atento para que você não seja enganado. Tá certo? Então, obrigado aí pela atenção, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu dia, a sua noite, a sua semana, e que você possa entregar a sua vida para o Criador dos céus e da terra. Tá certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.